Amém, irmãos? Boa noite, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu já sabia desde manhã que seria uma noite diferente. Minhas carnes estão trêmulas por dentro. De manhã, quem estava aqui na escola dominical me ouviu dizer que o pastor Marcelo, por diversas vezes na aula, ele entrou na minha mensagem. E na introdução, antes desse mover, o pastor Marcelo entrou de novo na mensagem. E todo esse mover tem a ver com aquilo que eu vou pregar nessa noite. E isso me deixa feliz. De manhã eu falava com o pastor Marcelo, eu fico feliz quando isso acontece. É a certeza de que há uma sintonia promovida pelo próprio Espírito Santo nesse lugar, para que nós venhamos a falar a mesma linguagem, para que nós tenhamos o mesmo direcionamento, e para que não fique nenhuma dúvida para qualquer um de nós. Esta casa é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E como eu disse de manhã, vou dizer agora, o pastor Marcelo fez menção de algumas coisas que eu iria trazer nesta mensagem. Pode parecer redundante, mas eu quero começar do começo, daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, daquilo que Deus está motivando os nossos corações. Pelo menos, não que sejamos melhores ou mais importantes, pelo menos da liderança. Eu, pastor Marcelo, presbítero Abner, os diáconos que aqui têm pregado. Então, eu quero começar do começo. Eu queria que você colocasse Apocalipse, capítulo 2. Eu não vou ler Filipenses 2, porque nós já lemos no início desse culto. Essa foi a mensagem que nós lemos durante todo o ano passado. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e puseste à prova dos que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 3: e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Verso 6: tens porém isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Verso 7: somos nós nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E depois nós entramos com Filipenses 2, que eu não vou ler agora. Vejam, há todo um cuidado de Deus com esta casa, com esta obra,
com a minha e com a tua vida. Primeiro, Deus coloca esse versículo no coração do pastor Marcelo para que todo ano de 2022 nós pudéssemos estar lendo. Depois, Filipenses 2. E a primeira lição da escola bíblica dominical, Deus se encarrega de nos dar o título de avivamento. Perceba o que Deus quer fazer neste lugar. Perceba o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A minha acho que tem uma versão diferente, mas vamos ler ali. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verso 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Não quero trazer um momento depois desse derramar do Espírito Santo nesse lugar. Não é um momento de emoção. É notória a presença do Espírito Santo nesse lugar. É notória a presença do Espírito Santo neste lugar. E no início diz que vem como um som que vem do céu. Foi o primeiro sinal da descida. Um som que veio do céu. E depois vai dizer que veio como um vento impetuoso. Impossível cada um de nós aqui nesse lugar não ter sentido a presença do Espírito Santo nessa noite. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E se você, o que eu acho que é impossível, não conseguiu sentir a presença do Espírito Santo, eu quero lhes convidar a curvar as suas frontes, fechar os seus olhos e sentir a presença do Espírito Santo, e que você clame a Ele a presença, e que Ele essa noite mexa em sua vida algo que precisa ser mexido. Sinta o som do vento. Sinta o fogo do Espírito Santo queimando dentro de você. Sinta. Sinta o fogo que queima, que depura, que tira todas as impurezas. E aquilo que não é palha permanece intacto. Só sai as impurezas. Espírito Santo de Deus, toque, Deus, aonde só o Senhor pode tocar nesta noite. Toca, Espírito Santo de Deus. Canta lá, balagem, ele canta lá.
Canta lá, balada, né? Canta lá, canta lá. O Espírito Santo de Deus. Complete, Deus, aquilo que tu planejaste para a noite de hoje. Eu me esvazio de mim nesta hora, Deus. Que não seja eu, mas o teu próprio Espírito Santo a falar, a ministrar, e que essa palavra caia como semente em terra fértil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abram suas Bíblias, irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Amém? Ezequiel 47, verso 1 diz: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Verso 2: e ele me tirou do caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Verso 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Verso 4: e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. Verso 5: e mediu mais 1000, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam a passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verso 6: e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Verso 7: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Verso 8: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entraram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Eu quero falar nessa noite sobre renovo. Eu quero falar nessa noite sobre recomeço. Eu quero falar nessa noite sobre reconquista. Mas de antemão eu já queria deixar bem claro que toda reconquista é muito mais difícil que a conquista. Você voltar, fazer um caminho de volta para tentar reconquistar algo que você perdeu, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E essa passagem do texto de Ezequiel 47, ela fala da nossa condição. E a pergunta que eu vos faço nessa noite: qual nível de água você está conseguindo atravessar? Qual é o nível
de água que você está conseguindo atravessar este rio. Esta foi uma visão que o profeta recebeu. E essa noite, eu queria que vocês tivessem essa visão da própria vida de vocês. Desse rio. Esse rio é o rio de Deus, que tem o poder de transformar, que tem o poder de mudar, que tem o poder de fazer com que você renasça, que você ressurja, que você volte às primeiras obras, como nós lemos em Apocalipse, capítulo 2. Quem nós éramos no momento da conversão? Quem nós éramos, não quando aceitamos a Cristo, mas quando Cristo nos aceitou, nos lavou, nos limpou, tirou todos aqueles nossos carrapichos e nos fez santos. Quem éramos nós? O que aconteceu com a nossa vida no decorrer dos anos? Por que é que essas coisas acontecem? Não acontece de uma hora para outra. Essas coisas são gradativamente, sem perceber. Nós somos distraídos pelos nossos inimigos, e quando nós vemos, estamos atravessando águas superficiais pelo nosso tornozelo. Quando a vontade de Deus, o desejo de Deus para os nossos corações é que a gente passe a nado, que a gente passe e mergulhe em águas profundas, porque Deus sempre trata conosco na profundidade. Essa noite é um convite para sairmos da superficialidade. É uma noite que o Espírito Santo proporcionou para cada um de nós que aqui estamos. É um encontro marcado para que Deus venha mexer na nossa vida, para que Deus faça com que cada um de nós, do próprio Espírito Santo, venhamos a ter um olhar introspectivo para dentro de nós e reconhecermos as nossas mazelas, reconhecermos aquilo que nós temos falhado. Esse tema tem mexido muito esses dias. Nós falamos aqui sobre avivamento. Nós falamos do que está acontecendo lá em Asbury, nos Estados Unidos. Eu ouvi muita gente nas redes sociais perguntando: Deus, quando é que vai acontecer no Brasil? Eu postei até na minha rede social. Sabe quando? Quando as EBDs voltarem a serem frequentadas por todos. Sabe quando esse avivamento chega aqui? Quando os cultos de consagração, que vai falar de você, do teu revestimento, forem mais frequentados do que o culto de revelação. Quando a pregação de João Batista, arrependei-vos, for mais frequente do que venha, Deus tem uma bênção para você. Nós gostamos de atalho. Hoje nós falamos de manhã a respeito disso. Tem lugares onde não se prega mais a sã doutrina, é massagem no ego. Mas nessa casa, graças a Deus, aqui se prega a sã doutrina. Nessa casa se prega a sã doutrina. Nessa casa se prega de João Batista: arrependei-vos. Nessa casa se prega mudança de vida, assim como está pregando nesta noite. Sabe o que é isso? Isso é amor às vidas. Isso é fidelidade ao nosso Senhor, que nos chamou para viver um evangelho de verdade, não um evangelho negociável. Um evangelho que nos contrarie,
um evangelho que nos faz sair daqui contrariados, porque mexe na nossa carne. Mas um evangelho que promove cenas como essa que nós vimos aqui no momento de louvor. Um evangelho onde a presença do Espírito Santo é notória, é forte. Mas há muitos lugares aonde se massageia o ego das pessoas. Aquele é no Rio que trouxe vida por onde ele passou. E essa noite o Rio de Deus quer trazer vida neste lugar, quer trazer vida na minha e na tua vida. Mas para isso depende de mim e depende de você. Depende do querer, depende de abrir mão de muitas coisas. De manhã nós falávamos a respeito disso. A palavra vai dizer que o reino dos céus é tomado por esforço, algumas versões por violência. Quer dizer que não vai ser moleza nem para mim nem para você. Abrir mão de muitas coisas que nós gostamos. Um domingo desse, quem não queria estar no shopping, numa praça de alimentação com a família, comendo uma pizza? É coisa que agrada a nossa carne. Mas sentar aqui, ouvir, às vezes palavra, porque às vezes a palavra ela é doce, às vezes a palavra ela é amorosa, mas às vezes a palavra ela é dura, ela é amarga. E às vezes você senta nesse lugar para receber essa palavra. E sabe qual é o sentimento do meu coração quando isso acontece? Eu glorifico a Deus. Porque o evangelho que não me contraria não me leva a lugar algum. Evangelho que não me contraria não me leva a lugar nenhum. Eu sempre costumo dizer isso: meias verdades produzem meia salvação. Meia salvação, meu amigo, não te leva para lugar nenhum. Esse rio, ele simboliza a obra do reavivamento nas nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu nessa noite. Eu poderia nem pregar, eu poderia simplesmente ler os textos que eu li, e cada um de nós com discernimento, com temor e tremor sairíamos daqui e não iríamos nem para lugar nenhum. Iríamos para casa orar, agradecer a Deus pela noite, pelos momentos de louvor e administração, a qual o Espírito Santo já promoveu nesse lugar. Mas isso também fala de algo que esse renovo traz para as nossas vidas. Fala de maturidade. O que aconteceu aqui, só quem tem maturidade guarda. Só quem tem discernimento guarda. E vai como se estivesse ruminando durante a semana toda, pegando pequenas porções do que caiu aqui e se alimentando, realimentando, mantendo essa chama acesa dentro do seu coração. Esse rio, ele promove esse reavivamento. Por onde esse rio passa, a vida é gerada. Pastor Marcelo fez várias perguntas. Quem aqui tem tempo que não fala em línguas? Quem aqui ainda não foi batizado pelo Espírito Santo? A água do rio estava jorrando desde o início. A água do rio estava jorrando, promovendo vida, revitalizando coisas que precisavam ser revitalizadas. Só não passou, só não botou os pés, só não botou, não entrou até os joelhos, só não mergulhou quem não quis. E é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que Deus tem colocado nos nossos corações, é sobre isso que Deus tem tratado com essa igreja desde o ano passado, de mudança de atitude, de renovo, de maturidade, de crescimento espiritual, crescimento espiritual. Essa presença, esse rio, é a própria presença de Deus
dentro de cada um de nós. E se a presença está dentro de cada um de nós, é impossível nós sairmos daqui e andarmos como andávamos até chegar aqui. Foi o que nós falávamos aqui de manhã a respeito do avivamento. Ele é pessoal, ele acontece no seu íntimo. E o que aconteceu lá não quer dizer que vai acontecer em todos os lugares. Não é uma agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo não marcou: olha, hoje eu vou fazer, esse mês eu vou fazer lá nos Estados Unidos. Bom, em dezembro eu vou fazer no Brasil. Poxa, em fevereiro eu vou fazer no Canadá. Não, é pontual. E para que o Espírito Santo aconteça, primeiro precisa haver para que o avivamento, aconteça, um avivamento coletivo, é necessário um avivamento pessoal. E você precisa dar prova de que você é avivado. Você precisa dar prova de que é avivado. Não adianta querer um avivamento coletivo se você não dá prova, se você não é avivado. Como eu disse, se você, eu sei, tem pessoas que trabalham, mas tem pessoas que podem estar, não é nem um puxão de orelha, irmãos, mas tem gente que pode estar na escola bíblica dominical e não está. É um lugar maravilhoso, um lugar de aprendizado, um lugar de tirar dúvidas, mas troca facilmente por tantas outras coisas. É a presença de Deus. É a presença de Deus. O rio passa por lugares que estão mortos e desérticos. O rio, ele passa por lugares que estão mortos e desérticos. Se essa noite, durante essa ministração, o Senhor não reavivou e esse deserto deixou de existir, Deus está dizendo: deixe a água correr. Deixe a água correr, porque aquilo que está morto precisa ganhar vida, e aquilo que é deserto precisa ser transformado em oásis nessa noite. E depende, sabe de quem? De mim e de você. Só depende de nós. Só depende de nós. Isso acontece em muitas áreas das nossas vidas, que às vezes levamos para o campo pessoal, às vezes levamos para o nosso eu, que às vezes nos derruba, nos coloca em rota de colisão com a palavra de Deus, nos coloca em rota de colisão com a palavra de Deus. Há tantas coisas que nos fazem olhar para dentro de nós e ver coisas mortas dentro de nós. Às vezes é a falta de um perdão, às vezes é a falta de compreensão de algo em que, sabe, faríamos como as crianças da escolinha, como a camiseta do pastor Marcelo hoje de manhã estava: se fosse Jesus, o que ele faria? Mas você: não, eu não, comigo não. Fez, até postei essa semana: quem dá troco é comerciante. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos perdoados pelo Senhor, mas nós temos uma dificuldade imensa de perdoar. E isso é uma das coisas que às vezes está enraizado dentro das nossas vidas. Sentimento de frustração, às vezes dentro do nosso coração. Sentimento de derrota, sentimento de traição, pessoas que nos vão dar punhaladas pelas costas. O Senhor essa noite está querendo te dar vida sobre todas essas coisas. O Senhor está querendo te libertar. O Senhor está querendo que essa água jorre sobre a tua vida e que você abra mão de tudo isso que tem impedido dessa água jorrar com abundância na tua vida. Essa foi uma visão. Foi uma visão que Deus deu ao profeta. Bota aí 48, verso 30.
Vejam o fim da visão. Se você ler todo o capítulo 47 e o 48, verso 30 até o 35, e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.000, lembra quando era a medida, a primeira medida? 1.000 côvados, olha o final. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, verso 31. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra, 32, da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra, verso 33, da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra, verso 34, da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra, 35, 18.000 medidas em redor, e ao nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali, o Senhor está aqui. E são essas águas que Ele quer, que Ele está derramando desde o início. Ninguém vai perecer, ninguém vai morrer afogado. Não são águas para a morte, são águas para a vida. São águas para a vida. Essa noite eu escolhi esta passagem, mas eu escolhi uma outra passagem que vai correlacionar com o que nós estamos, com o que Deus colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Evangelho de João 11, 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E você pode me perguntar: mas pastor, obrigado. Pastor, o senhor primeiro fala sobre as águas que saem do trono, e depois o Senhor me vem com esta passagem. Eu queria chamar a atenção de vocês do desejo de Deus para cada um de nós essa noite. O Senhor está chamando cada um de nós a mexer com a nossa própria vida, através do Espírito Santo, porque a água fala do Espírito Santo. Como eu li em Atos 2, o fogo é uma representação do Espírito Santo. E tudo que o Mestre fez foi por intermédio do próprio Espírito Santo.
Em certo momento, no que nós acabamos de ler, Jesus chama Lázaro para fora. Jesus chama Lázaro para a vida. E essa noite o Senhor está te chamando para que você tenha vida nessa noite, para que o Espírito Santo vá mexendo e produza essa vida lá no fundo do teu coração, aonde ninguém pode tocar a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. E ele deu 3 ordens a Lázaro. Nós acabamos de ler. Jesus chama Lázaro e diz a ele: Lázaro. Primeiro ele diz: tire a pedra. Qual é a pedra que tem impedido que o próprio Espírito Santo faça a obra dentro do teu coração? Qual é a pedra que o Senhor essa noite está mandando você tirar? Porque tem coisa aí dentro que Ele quer chamar para fora. Qual é a pedra? Ou então, o que você ao passar do tempo, ao longo do tempo, foi deixando que acontecesse, enraizou, calcificou, virou uma pedra, onde só o Espírito Santo pode removê-la. O que você deixou que isso acontecesse? Depois ele diz: venha para fora. Deus essa noite está te chamando para fora. Deus essa noite está te chamando para você sair dessa caverna que tem te aprisionado, de coisas que você sozinho não tem condições de se desvencilhar. Que através do poder do Espírito Santo quebra, renova, restaura, dá todo um sentido novo para a tua vida. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele está te perguntando: o que fazes aí, nessa caverna? O que fazes aí, nessa caverna? É noite de nos libertarmos. É noite de nos desvencilharmos. É noite de retornarmos às primeiras obras. É noite de abrir o nosso coração e deixar que a pessoa do Espírito Santo trabalhe. E vá lá no fundo, aonde somente você e Ele sabe. Como eu já preguei aqui uma vez, será que se puséssemos o nosso coração num scanner divino e fosse exposto aqui no telão os segredos mais íntimos, aquilo que está dentro do nosso coração, sem que nos expusesse a vergonha? Será que se Deus passasse um scanner divino no nosso coração e colocasse aqui de cada um, sem que nos expusesse a vergonha? É tempo de aquebrantamento, é tempo de renovo, é tempo de transformação do Espírito Santo, é tempo da água do Espírito Santo lavar e retirar tudo aquilo que precisa ser retirado. É tempo de tirar as pedras e deixar que essa água entre. É tempo de sair das cavernas e vir para fora. E a terceira ordem que Jesus dá a Lázaro: deixai-o ir. O Espírito Santo está dizendo essa noite:
Deixe ir aquilo que precisa ir nesta noite. Você foi ministrado durante o louvor. Você está sendo ministrado durante a pregação. Foram 3 ordens. A última: deixe-o ir. E essa não é uma palavra do pastor Washington. Eu não gosto de dizer Deus está mandando você dizer, mas a partir do momento em que Deus coloca uma palavra no meu coração, para que eu entregue a igreja, é Deus falando aos corações, é Deus falando à igreja: deixe ir aquilo que precisa ir, não retenha aquilo que precisa ser retirado esta noite. É para minha vida, é para a tua vida, é uma noite de mudança, é uma noite de renovo, é uma noite de transformação. Pastor Marcelo ministrou segundo aquilo que Deus colocou no coração dele, algo que Deus já tinha falado no meu coração com esta palavra. Nós já fomos ministrados pelo próprio Espírito Santo na ministração, e o Senhor, através da palavra essa noite, está lhe dando a direção para uma novidade de vida, para um caminho novo, para um retorno de onde nós nunca deveríamos ter saído. E essa noite, sabe o que o Senhor quer de nós? 2 Crônicas 7:14. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é tempo de nos humilharmos, é tempo de nos aquebrantarmos diante do Senhor, é tempo de reconhecermos as nossas mazelas, é tempo de voltarmos ao primeiro amor, é tempo de voltarmos às primeiras obras. Para que o Senhor faça, precisa haver um querer da nossa parte. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. E o Senhor, essa noite, Ele já deu um passo na tua direção. E o que Ele espera é que essa palavra tenha tocado o teu coração, para que você dê um passo em direção a Ele. Ramon, queria cantar um louvor com vocês e que vocês meditassem na letra desta canção. Acho que não há mais o que ministrar. Ficou muito claro o que Deus quer de nós, o que Deus quer para as nossas vidas, o direcionamento que Ele tem dado a esta casa, a cada pastor que assume essa tribuna, a cada diácono. Como eu disse, o que me fez ficar aqui, primeiro de tudo, foi um senso de comunidade, foi um senso de comunhão muito grande. Mas o que me fez fincar aqui os meus pés junto com minha família foi um evangelho sério que é pregado nesse lugar.
Então não é desculpa para nenhum de nós estarmos de qualquer jeito. Não é desculpa para nenhum de nós estarmos mornos, frios, desanimados, porque aqui de cima não tem palavra desanimadora. Todas as vezes as palavras são de encorajamento, são palavras para que você lute, para que você vença, são palavras para te animar, são palavras para fortalecer o teu espírito. E eu queria dar continuidade a esse ambiente de glória que nós estamos participando desde o início. Eu pedi para o Ramon cantar uma canção. Eu queria que esse lugar continuasse cheio da presença, cheio da presença, mas que pelo amor de Deus essa presença fosse para casa com cada um de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós vamos embora, a casa vai ficar fechada, mas a casa espiritual que somos nós precisa estar cheia. E esse ambiente que essa música fala é aqui dentro, ó. Esse ambiente que a letra dessa música fala é aqui dentro do meu e do seu coração. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Medite na letra da música. Que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Desejo avivamento. Dê liberdade para o Espírito Santo encher essa casa. Vamos ficar de pé. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Oh, enche esse ambiente, enche esse ambiente. Abra o seu coração. Enche esse lugar. Rasgue o seu coração na presença do Espírito Santo nessa noite. Deixe que as águas purificadoras limpem a tua vida. Deixe que as pedras saiam. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Ele quer a liberdade para atuar no seu coração, na sua vida. Ele é um cavaleiro, ele é um gentleman. Ele não age por força nem por violência. Nenhum homem fez. Deseja essa presença essa noite. A história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. Nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Venha, Senhor. Aviva
essa noite nós fomos visitados pela doce presença do Espírito Santo. Impossível alguém sair daqui deste lugar e dizer que não sentiu nada. Nós fomos visitados pela doce presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ministrou neste lugar através da vida do pastor Marcelo. O pastor Marcelo foi usado por Deus nesse lugar. E chega o momento da palavra, a qual o Senhor me entregou, ministrou no meu coração, e eu ministrei para a igreja. E essa noite eu queria que todos curvassem as suas cabeças e fechassem os seus olhos. Todos de cabeça curvada e olhos fechados. Eu queria que você, nós não vamos até aí, só levante a sua mão. Mas se tem alguém nesta noite, nesse lugar, em que a palavra foi tocada, em que o rio precisa passar, lavar, transformar, limpar, que pedras precisam ser retiradas de suas vidas, que precisam sair de cavernas que já se encontram há algum tempo, de que precisam deixar ir aquilo que não faz parte da vida de vocês. Eu queria que com um sinal, todos de cabeça curvadas e olhos fechados, eu queria que com um sinal você levantasse a sua mão e dissesse: pastor, eu preciso. Uma vida. Mais alguém? 2 vidas. Mais alguém precisa ser transformado? 3, 4. 4 pessoas estão dizendo: Espírito Santo de Deus, eu preciso ser renovado, eu preciso ser lavado, eu preciso tirar essas pedras, eu preciso sair dessas cavernas que me aprisionam, eu preciso deixar ir coisas que não fazem parte mais da minha vida. Eu queria chamar pastor Marcelo para orar por essas vidas, e aqui eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Pai bendito.